Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Se você está aí com a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 12. Eu tenho certeza que Deus vai estar bradando de maneira sobrenatural. Atos capítulo 12. Diga assim, seu irmão, diga: você tem liberdade para dar glória a Deus. Diga assim, seu irmão, você tem liberdade para glorificar aquele que é santo. Queridos, o que me chamou a atenção nessa história é que toda essa passagem, pastor Edjaí, aconteceu em um domingo de Páscoa. Ou seja, hoje, o dia em que se celebra a ressurreição do Senhor Jesus. E essa história que nós vamos ler aqui, do livramento, da providência de Deus, do milagre do Senhor, aconteceu num dia como esse de hoje. Só que há muito tempo atrás, eu tenho certeza que, assim como profeticamente Deus ele fez a vida do apóstolo Pedro, Ele vai estar fazendo na sua vida também nessa noite. Se você crê, diga aleluia, diga glória a Deus. Agora dá uma chacoalhada no seu irmão, como alguém está cheio da unção, cheio do óleo de Deus, e diga: prepare-se para receber do Senhor. Amém? Diz a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradou aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Diga assim para o seu irmão, diga: nesse mesmo período. Diga para o seu irmão: nesse mesmo período. Volte aqui comigo. Versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava fora para fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadenas, e os da guarda diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lábio, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-se-lhes das mãos as cadenas. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos em nome de Jesus. Levanta a chegada lá. Levanta sobre a Jesus. Tu és o Deus que fala, o Deus que se revela, o Deus que se move e agir, o Senhor quem impedirá. Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra poderosa para dar, fluir, a ministrar o nosso coração. E nada vai roubar de nós aquilo que o Senhor preparou. Nada vai tirar do nosso entendimento aquilo que Deus outorgou, aquilo que Deus nos entregou. Meu Deus, que nessa noite cadeias sejam despedaçadas, grilhões caiam por terra. Que nessa noite, em nome de Jesus, o teu povo saia daqui cheio da tua unção, do teu óleo, da tua presença, Deus, da tua Shekinah. Nós profetizamos em nome de Jesus um rio de vida poderoso, que venha levantar o abatido do pó, que venha levantar o ferido, que venha levantar o cansado. Deus, glorifica o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Querido, se há uma coisa que é difícil para nós, como seres humanos, como servos de Deus, é nós passarmos por um processo de dor. Mas se há uma verdade que nós precisamos entender, é que o testemunho só é gerado em meio à dor. Diga assim, seu irmão: sem dor
Não há testemunho. Você vai chegar aqui na frente e vai dizer o quê? Que já tinha comida em casa e Deus mandou mais? Você vai chegar aqui na frente e vai contar o quê? Que já tinha tomado medicamento e estava curado, mas Deus ainda trouxe mais saúde. É isso que você vai dizer? Não. Para que venhamos a ter um testemunho do milagre e do sobrenatural de Deus, o Senhor Ele vai permitir situações de dor na nossa vida, onde essa dor vai nos conduzir ao nível de fé que nós nunca alcançamos, e vai nos conduzir a uma dimensão que nós nunca chegamos. Pedro ele já tinha tido muitas experiências com o Senhor. Ele viu os milagres, ele viu as curas. Mas uma coisa é você ver, outra coisa é você ser participante desse milagre. E diz a palavra do Senhor que 2 dos discípulos e apóstolos foram presos. Tanto Tiago como também Pedro foram pegos por Herodes. E Tiago foi morto ao fio da espada. Ele foi ali morto na perseguição de Herodes. E o próximo da vez era Pedro. Imagine só você saber que você está no corredor da morte, que você está no corredor da destruição. Você escuta falar que fulano de tal se divorciou, e você pensa, se eu continuar como eu estou, a próxima será a minha pessoa, o próximo será o meu casamento. Se o meu filho continuar da maneira que ele está, o próximo a pagar o preço será ele. Se eu continuar da forma que eu estou, o próximo da vez que vai quebrar sou eu, porque fulano de tal já quebrou. E você tem que presenciar a derrota, a dor de uma pessoa, o fracasso de uma pessoa, o fim de alguém, e saber que você está na lista para exatamente passar pelo mesmo processo que ela passou. Só que o que eu acho tremendo nesse texto é que Deus, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele inclina o coração do rei para onde quer. E embora Herodes tivesse no seu coração a malignidade de perseguir os cristãos ali, de fazer aquilo que bem entendesse, Deus ainda é Deus para operar e inclinar o coração do rei para onde Ele quer. Se você crê, diga aleluia. Diga assim para o seu irmão: Deus sabe como fazer. Diga assim para o seu irmão: Deus sabe como trabalhar. Dá uma chacoalhada nele e diga: não se preocupe, Deus está trabalhando em teu favor. Eu acho que ele não te ouviu. Diga: não se preocupe, Deus está trabalhando em teu favor. Amém? E ali naquele momento, o que é que acontece, pastor? Herodes resolve matar Pedro depois de Damasco. Aí qual é o detalhe? O detalhe é que ele tentou apresentar Pedro logo no dia que se comemorava a ressurreição. Diga assim para o seu irmão: diga brincadeira. Diga, porque o que Jesus viveu é para você viver também. Diga: se ele ressuscitou, foi para te ressuscitar também. Meu irmão, fala com o céu, fala com o olho de Deus na tua vida. Enquanto o mundo hoje muitas vezes celebra o Deus que morreu, nós estamos celebrando ao Deus que é vivo, ao Deus que está no trono, mas que habita também no meu e no seu coração. E diz a palavra que quando Herodes mandou matar Tiago, isso agradou a multidão. Eu acredito que não existe nada melhor para um líder do que ele saber estar agradando o povo. O que ele puder fazer para corresponder à simpatia dos homens, ele vai fazer. E quando ele soube que os judeus ficaram felizes exatamente porque Tiago morreu naquela perseguição, ele disse: eu vou fazer a dose dupla, eu vou fazer isso com Pedro. E naquele momento Pedro estava na lista. Mas sabe o que eu acho lindo? Como é que uma pessoa está para morrer e dorme? Diga assim para o seu irmão: como é que você sabe que vai morrer naquela noite e fica dormindo? Pergunta para o seu irmão: você consegue relaxar? Pergunta para ele: você consegue relaxar? Como é que você sabe que existe um perigo iminente na sua frente? É o seu fim e você vai roncar. Peraí, tem coisa errada, pastor. Primeiro detalhe que nós entendemos no texto: Deus não deixou Pedro saber que aquele era o dia do seu fim. O anjo não comunicou. É hoje, a Bíblia diz, as escrituras revelam, mas o próprio Pedro ele não sabia
sentença de morte. E diz a palavra que domingo, na prisão, havia um povo que estava orando por ele. A igreja estava intercedendo. A igreja estava clamando e ele também não sabia que a igreja estava orando por ele. Sabe por que você consegue dormir, meu filho? Sabe por que você consegue prosperar? Sabe por que nas adversidades ainda você tem avançado? Porque Deus levanta alguém para orar por você. Deus levanta alguém para se colocar na brecha em teu favor. Mesmo que você não veja, Deus está pelejando a tua causa. E o tema dessa ministração é gerando um grande testemunho. Pergunta assim, Senhor, você quer gerar um grande testemunho? Pergunta assim, Senhor, você quer gerar um grande testemunho? Mas você tem noção por tudo aquilo que você vai ter que passar? E diz a palavra que Pedro estava ali dormindo, pastor Jair. Ele estava ali tranquilo. E de repente havia homens, tanto na sua direita como na sua esquerda. A Bíblia diz que Herodes, ele dividiu quartetos ali de soldados, para que pudessem estar guardando Pedro, para que em nenhum momento ele saísse daquela prisão. Mas diz a palavra que veio um anjo do Senhor e o acorda. Primeiro princípio que eu quero que você entenda: Deus, ele sabe nos acordar no momento certo. Tem momentos na nossa vida que parece que Deus dá uma anestesia. Sabe, parece que Deus, ele nos dá uma vacina. Você fica passado. Você diz: eu nem sei porque eu não estou me descarregando. Eu nem sei porque eu nem sei porque eu não estou sofrendo. Eu não sei, pastor, o que é isso. Sabe sim, querido, é a mão do Senhor que tem derramado sobre a tua vida um bálsamo. Enquanto você dorme, enquanto você trabalha, você não entende como consegue, mas é Deus fortalecendo as suas mãos, fortificando os teus pés e te fazendo caminhar em lugares altos. Se você crê, diga aleluia. Aí o anjo vem e acorda. Diga assim, seu irmão: o anjo vai te acordar. Eu quero profetizar que literalmente isso vai acontecer. Na madrugada de hoje para amanhã, Deus vai trazer uma experiência. E o anjo do Senhor vai te acordar de madrugada. E nessa experiência, Deus vai te revelar aquilo que você tem buscado saber, ouvir, compreender, te mensurar. Deus, ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Deus, ele já está operando. E naquele momento, diz a palavra que, conforme o texto, ele não sabia se tratava de uma visão ou de uma realidade. Quando você está no momento de dor, próximo de morrer, embora ele não soubesse que era naquele dia, quando alguma coisa de boa acontece, você diz: olha, peraí, isso é tão bom, parece que é irreal. Fulano de tal que nunca abriu um sorriso para você, sorriu. Aí você pensa que está sorrindo para a pessoa de trás. Não é com você. Peraí, fulano, eu? Você toda a vida virou a cara para mim. Como é que agora você me cumprimenta? Você me trata bem? Chega uma pessoa até você e diz: olha que Deus mandou te dar. Hoje, quando eu cheguei de viagem, chegou um irmãozinho lá em casa, eu fiquei passado. Ele disse: eu aprendi uma coisa, que para que eu possa colher eu tenho que plantar. Deus mandou isso aqui para o pastor. Eu disse: meu irmão, isso aqui é uma confirmação de algo que Deus tem falado comigo. E ele disse: olha, pastor, Deus vem inquietando o meu coração, e ele liberou algo da parte do Senhor, que era exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E ninguém sabia, só eu no meu particular com Deus. Nem a minha esposa sabia, mas Deus, ele conhece o nosso coração, as nossas intenções. Davi, ele disse: Deus, tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Se eu for no mais profundo abismo, lá tu estás. Se eu subir nos mais altos céus, lá o Senhor está. Eu não posso fugir dos teus olhos. E naquele momento, diga assim, seu irmão: tem gente orando por você. Diga: tem gente orando por você. Aí Deus vem através do anjo e acorda Pedro. Quando ele acorda Pedro
ainda atônito, sem saber direito o que estava acontecendo, que natureza de experiência era aquela. Mas Deus começa a trazer algumas revelações. Primeira coisa que aconteceu foi que a luz resplandeceu dentro da prisão. Diga assim, seu irmão, diga: a luz resplandecerá dentro da prisão. Muitas vezes a gente acha que Deus vai começar a mover quando nós estivermos do lado de fora, mas a luz começa a brilhar do lado de dentro. É quando as cadeias da depressão, da angústia, do fracasso começam a nos cercar. Deus começa a trabalhar, Deus começa a fluir, Deus começa a ministrar exatamente luz em meio àquilo que estava escuro da nossa vida. E diz a palavra que Deus, Ele traz luz através do anjo. E naquele momento Deus traz uma ordem. Você não sabe a profundidade que esse texto traz aqui. Versículo 8, acompanhe comigo. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Diga assim, seu irmão, diga: Pedro precisava se calçar, se lavar, se vestir. Aí o detalhe, meu filho, sabe qual é? É que quando ele começa a fazer tudo isso, a Bíblia diz que ele sai da prisão, mas ele não é reconhecido. Por quê, pastor? Porque aquele homem que saiu não foi o homem que entrou. O homem que entrou estava descalço, o homem que entrou estava sem capa e estava sujo. E o homem que saiu estava limpo, estava calçado e estava com a capa. Peraí, esse não pode ser o Pedro prisioneiro. Esse não pode ser o homem que nós colocamos na prisão. E certamente, pastor, não, os soldados estavam dormindo. Não, eles não podiam dormir. E por isso não viram Pedro sair, eles viram que Pedro estava ali. Mas só que o homem que eles viram sair não se parecia com Pedro, não se parecia com o prisioneiro. Embora estivesse em uma prisão, aquele homem não pode ser o homem que nós previmos. Primeira coisa que Deus faz é nos tornar irreconhecíveis. Sabe quando você entra no antes e no depois e dá uma mudada de visual no cabelo, na roupa, e você parece que está indo para uma festa de gala, todo elegante? Você olha para a irmã, para o irmão e diz: você está irreconhecível. Eu nem reconheci que era você. A diferença, a primeira coisa que Deus fez ali na prisão foi mudar o aspecto de Pedro, porque ele estava preso, mas ele não era um prisioneiro, porque no Senhor ele era livre. E muitas vezes Deus está mudando o nosso cabelo, a nossa aparência, o nosso caráter, e nós achamos que isso tem que acontecer do lado de fora, mas não, meu filho. Isso vai acontecer muitas vezes dentro da prisão, com a sentença de morte, em meio à dor. É ali que Deus ele vai tratar conosco. É ali que Deus vai dizer: se calce. Diga assim para o seu irmão: se calce. Diga: se calce. Fala para o seu irmão. Diga para o seu irmão: se lave. Diga: porque você está na prisão, mas você não é um prisioneiro. Diga para o seu irmão: você é livre. Diga assim, seu irmão: coloca a capa, porque você não vai sair pela porta dos fundos. Detalhe: Pedro não saiu fugindo, ele não saiu pela porta dos fundos, ele saiu pela porta da frente. Você está pronto para mergulhar na profundidade desse texto? Eu estou todo arrepiado aqui. Diga assim, seu irmão, diga: se desprenda da terra e se ligue no céu. Diz a palavra que quando ele chega perto da porta, ele não abriu a porta. Sabe essa porta sensorial, shopping center? Ela se abriu. Diga assim, seu irmão, diga: a porta reconhece quando o ungido de Deus chega. Eu acho que ele não entendeu. Diga: a porta reconhece quando o ungido de Deus chega. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai abrir a porta, basta colocar o pé na frente dela, porque eu já dei autoridade para que ela se abra. Se você crê, diga aleluia. Levante suas mãos e diga glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Vamos ver esse trecho aqui. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, imagine só, talvez o medo, a insegurança do coração de Pedro. Pronto, vão me reconhecer. A porta de ferro, diga assim comigo, a porta de ferro que dá para a cidade. Diga assim, seu irmão, que dá para a cidade. Diga assim, seu irmão, que dá para a cidade. A qual se lhes abriu por quê? Por si mesmo. Eita Deus maravilhoso. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Hoje é domingo. O mesmo domingo que Pedro estava vivendo. E naquela mesma madrugada, pastor Edjair, ele saiu pela porta da frente daquela prisão. Todos viram que o homem passava, mas não reconheceram que era Pedro, porque o seu aspecto era um aspecto limpo, as suas vestes eram bonitas, ele estava calçado, e quando ele pisa o pé na frente da porta, ela se abre. Eu quero profetizar sobre você nessa noite. A porta da tua liberdade está sendo aberta nessa noite. Eu acho que você não entendeu. A porta da tua liberdade está sendo aberta nessa noite. Então chacoalha no seu irmão e diga: a porta da sua liberdade está sendo aberta nessa noite. Diga para o seu irmão: a porta da sua liberdade está sendo aberta nessa noite. Se você vê, ergue as suas mãos e aplauda ao Senhor. E existe um momento que o anjo do Senhor vai conosco. Mas chegou a hora que Deus diz: agora você só. Agora você sabe o que fazer. Você sabe para onde ir. Você aprendeu. O Senhor já falou contigo, agora vai. E naquele momento diz a palavra que ele vai. O anjo deixa. Ele não tinha noção daquilo que estava acontecendo, não estava tudo tão claro aos seus olhos. Ele só sabia de uma coisa: que aquilo era uma visão, uma ação de Deus. Não busque tentar entender muito, meu filho, viva. Mas pastor, eu não estou entendendo porque Deus está fazendo assim. Porque eu estou chegando a esse ponto, eu não estou conseguindo assimilar muito bem. Diga assim, seu irmão, diga: não queira entender muito, apenas mergulhe no que Deus está fazendo. E naquele momento ele foi, ele não questionou. Eu queria que você acompanhasse comigo. Versículo 11. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Meu filho, muita gente esperou a tua morte. Você sabia disso? Você sabia que tem gente torcendo pelo seu fracasso? Você sabia que tem gente torcendo pelo teu divórcio? Que você quebre na emenda nos seus negócios? Que você retroceda no seu ministério? Você sabia que infelizmente tem gente torcendo para essa igreja não dar certo, para você não continuar na fé, para que você não continue prosseguindo nos caminhos do Senhor? Mas eu quero dizer uma coisa: ainda que se levante a terra toda, se nós estamos com o comando poderoso, nós somos a maioria, porque o pastor dos pastores está conosco e nada nos faltará. Se você crê nisso, diga aleluia. E naquele momento ele disse: eu sei que foi Deus que me livrou das mãos de Herodes. E tudo quanto os judeus esperavam. Tem muita gente que espera, mas não vai ver não. Diga assim pro seu irmão: pode tirar o cavalo da chuva, quem está pensando que vai ver o teu fracasso. Diga assim, Senhor, eles esperam. Diga, mas pode dizer esse povo, fala para o Senhor, pode dizer esse povo que saia do camarote, porque não vai ter show de morte não, vai ter show de testemunho, de milagre, de sobrenatural, de livramento do Senhor. Se você crê, diga aleluia, levante suas mãos e diga glória a Deus. Oh Deus,
considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si ou de ti? Mas ela afirmava que era assim, e diziam: é o anjo do Senhor. O que estava acontecendo era algo tão impossível, tão extraordinário. A prisão de Herodes era uma prisão de segurança máxima naquela época. Não tinha como explicar uma fuga. Só que o que eu acho lindo é que aquilo não foi uma fuga, porque quem foge sai escondido. Você está entendendo? Aquilo não foi uma fuga, aquilo foi uma saída de Deus. Você já pensou você passando pelas ruas da cidade, o povo querendo ver a tua morte, e o povo olhando para você, prestando continência, te cumprimentando: a paz do Senhor, muito bem. Não, como é que é isso? Uma fuga é aquilo que você sai escondido, sai pelas portas do fundo. Mas não foi isso que aconteceu. Deus gerou um aspecto em Pedro para que não saísse dali um prisioneiro. E quando ele chega na casa de Maria, diz a palavra que vem uma menina chamada Rode. Você quer receber a revelação de Deus? Amém? Amém. Sabe a quem Deus mostra primeiro o milagre? Aos pequenos. Diga assim, seu irmão: sabe quem são os primeiros a contemplarem o milagre? Diga assim, seu irmão: os pequenos. Eu acho que você não entendeu. Os pequenos, pastor. Sabe aquele coração extravagante? Abra aqui. É Pedro! Pedro! Que é isso, menina? Está vendo que Pedro está preso? Isso é um anjo? É Pedro! É Pedro! E naquele momento Deus estava trazendo pela primeira vez a ela uma visão tão extraordinária. Ela foi a primeira a ir até a porta. Quando ela ouviu o barulho. Por quê, pastor? Os meninos são os primeiros a verem. Porque aquela menina foi a que teve maior sensibilidade ao barulho da batida da porta. Os pequenos, eles reconhecem mais rápido o barulho. Os seus ouvidos são mais sensíveis. Em segundo lugar, a espontaneidade. Ela corre até a porta, e quando ela vê quem ela poderia ter aberto a porta, diga assim: seu irmão, você ficou plantado à frente da porta. Diga para você: você foi plantado na frente da porta. Correram e não abriram para você. E quando ela chega, ela diz: olha ele. Ela foi a primeira e única que reconheceu que era Pedro. Os soldados não reconheceram. Mas por que aquela menina reconheceu? Pergunta assim, seu irmão: por que aquela menina reconheceu? Dá uma chacoalhada para ele e pergunta: por que aquela menina reconheceu? Diga assim, seu irmão: diga mistério. Não fala assim para ele: diga mistério. Vamos desenrolar o bolo aqui. Possivelmente Rode, apesar de ser uma criança, era alguém que juntamente com seus pais andava com Jesus, contemplou os milagres do Senhor, e ela sabia que era um ambiente de milagre. E a imagem que ela tinha na sua mente não era de um Pedro prisioneiro, mas era de um Pedro discípulo apóstolo. E se você tem a visão que Deus te mostra, você vai conseguir reconhecer os milagres que Ele opera. Quando ela chegou ali, ela não podia confundir o que ela estava vendo, porque o homem que ela conhecia não era um homem prisioneiro, mas foi aquele homem que andou com Jesus, que certamente era, com a sua mãe e a sua família, presenciou os milagres, viu as curas, as multiplicações. Aquele homem que, cheio de fé, lá em Atos, no dia
reconheceu um prisioneiro, ela reconheceu o apóstolo, ela reconheceu o homem de Deus que Pedro era. Por isso que quando ela viu, ela disse: é Pedro. Diga assim, Senhor, só quem tem a visão de Deus é quem consegue reconhecer. Segura essa revelação quentinha, diga: eu recebo do céu. Diga assim: eu quero ter a visão de Rode. Diga: eu quero ter a visão de Rode, ainda que para muitos eu seja pequeno. Agora tem um detalhe: quando a menina veio e comunicou, não acreditaram. Não importa o que vão dizer de mim, a multidão eu quero enfrentar. Não acreditaram. Você está ficando louco? Você está ficando louca? Se você está compartilhando comigo que Deus falou assim com você, diante da realidade que você tem passado, você está pensando o quê? Você está pirando? Não, se você está pensando o quê? Como é que você diz que Deus vai trazer existência as coisas que não existem? Você vivendo aquilo que você está vivendo. Mas só que ela continuou firme. Ela disse: é certamente Pedro. Eu não me confundi na visão que eu tive. Diga assim, seu irmão, diga: segura a bênção. Diga: vão questionar você, vão duvidar de você, mas fala para o seu irmão: continua firme. Diga assim comigo: eu vi. Diga: eu vi. Fale comigo: eu vi. Bata no peito e diga: eu vi. Diga: eu não abro mão daquilo que Deus me mostrou. Se você crê, diga aleluia. E é interessante que naquele momento o povo disse: não é um anjo. Não tem problema não, se muita gente pensar que você é um anjo, meu filho, não pode pensar que você é um demônio. Amém por isso? 16, mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto ao Tiago e aos irmãos. E saindo partiu ele para outro lugar. Ele continuou a bater naquela porta, preste atenção. E quando abriram a porta, ficaram espantados, chocados. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Levante suas mãos se você recebe. Eu quero profetizar que assim como Deus fez na vida de Pedro, muita gente ao longo dessa semana vai ficar chocado com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Creia tão somente. Deus está abrindo as portas. Deus, Ele vai te exaltar sobre a terra. É tempo de celebrarmos a ressurreição do Senhor. Ele vive e Ele sopra o novo fôlego de vida. Recebe. Se você recebeu, aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Eu não acredito. E fulano de tal estava quebrado, os negócios falidos, devido a todo mundo na mão de agiota. Pois é, meu filho, eu não sei como, mas ele conseguiu pagar. E está prosperando para a glória de Deus. Espera aí, e o filho da irmã não estava viciado nas drogas, na maconha, na bebida. Pois é, mas ele hoje está se embriagando com o Espírito Santo. A glória dele é estar na presença de Deus. Espera aí, o casamento desses irmãos não estava fracassado, em destruição e morte? Pois é, mas Deus está restaurando. O irmãozinho está até em lua de mel. Diga assim para o seu irmão: quantos casados nós temos aqui? Deixa eu ver. Quem está solteiro, aguarda que vai chegar a sua vez. Diga: eu creio. Eu creio. Ih, Jesus do céu, que desânimo. No domingo de ressurreição, que desânimo. Quantos solteiros estão aqui que creem num casamento abençoado? Diga: eu creio. Se você não falar um eu creio, com fé você não casa mais. Vamos lá. Quantos aqui esperam o casamento abençoado? Diga: eu creio. Olha só o que o medo fez, misericórdia. Meu filho, tem que botar pressão, né? Para ver se a coisa flui mesmo diante do Senhor. E diz a palavra que eles ficaram chocados. E naquele momento, quando você fica chocado, a primeira coisa que você quer fazer é extravasar a euforia. É, Pedro, você está vivo, Pedro. Você saiu da cadeia.
baixa a bola. Diga, segura um pouquinho. Diga, Deus vai fazer na hora certa. Diga, nada de alardes. Diga assim pro seu irmão, diga, deixa Deus trabalhar. Tem gente que vinha contando vantagem antes da hora. Olha que Deus fez isso na minha vida. Deus me exaltou, meu irmão. Você não tem que provocar, deixe que o próprio Deus provoca. Deixe que Deus faça aquilo que Ele já começou a fazer, porque aquele que começa a boa obra é fiel para cumpri-la. Se você crê, diga aleluia. E naquele momento, diz a palavra que Pedro conta aos irmãos tudo aquilo que havia acontecido. E ele se ausenta para outro lugar. E para ganharmos tempo, Herodes, quando ele abriu a sua boca para falar diante do povo, o povo idolatrando aquele homem, disse: não é um homem que fala, mas é o próprio Deus. Se referindo a Herodes, a Bíblia diz que Deus mandou uma chaga mortal, que ele foi comido por bichos, porque ele recebeu a glória que pertence só ao Senhor. No dia que Pedro estava marcado para morrer, quem morreu foi o seu sentenciador, acusador, dominador. Diga assim, seu irmão, é você que vai morrer, não, meu filho. Diga, quem vai morrer é quem preparou a tua morte. Diga assim, quem fez a tua forca vai cair nela. Quem cavou o teu buraco vai ser enterrado nele. Quem morreu comido por bichos foi Herodes, mas Pedro continuou vivo, vivendo as promessas de Deus e abrindo a boca e pescando homens para a glória do Senhor. Eu queria que você desse uma chacoalhada no seu irmão. Diga, você vai morrer, não. Essa é a noite do teu milagre. Diga, foi no domingo de Páscoa que Deus começou a agir, que Deus começou a trabalhar. E se você crê que Ele está fazendo assim também, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus e comece a glorificar o Senhor. Comece a glorificar o Senhor. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Levante suas mãos o mais alto que você pode. Oh Deus, vem, 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 vem. Vem, Deus. Dê glória, igreja, pelo menos por um minuto. Comece a exaltar aquele que é santo. Comece a exaltar aquele que é digno. Diga aleluia. Por esse livramento, Deus está mandando anjo. Deus está mandando anjo. Creia nas promessas. Creia nas promessas. Glorifique, 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 glorifique. Glória para glorifique, abra os seus lábios, exalte o Rei, exalte o Rei, exalte o Rei. É um testemunho gerado na dor, é um testemunho gerado na dor. Se você entende que nessa noite Deus está fazendo contigo o que fez comigo, Deus está dando ordem às portas para que elas sejam abertas em teu favor. Mesmo você que é discípulo, servo do Senhor, sai do seu lugar e venha até o altar de Deus. Venha, venha para receber esse novo tempo. Deus vai mostrar quem tem visão. Se muitos não têm a visão de Rod, eles não vão conseguir ver. Mas se eles têm, eles vão conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vem, vem, Ele te chama, vem, diz, vem, filho amado, vem, venha, venha, sai do seu lugar. Não chegando a palavra de Deus. É Deus gerando um testemunho, meu amor.
prostrados diante do teu altar, Pai, no nome de Cristo Jesus. Oh Pai, Tu és o Deus de aliança, Tu és o Deus de milagres. Oh, eles estão aqui essa noite porque eles creram no impossível no Senhor. Por isso, Pai, no nome de Cristo Jesus, faz o impossível na vida de cada um deles, no nome de Cristo Jesus. Nós cremos, Senhor, que todas as portas que nós precisamos que sejam abertas, elas estão sendo abertas em Cristo Jesus, para cada um deles, Senhor. Por isso, Deus, no nome de Cristo Jesus, realiza, Pai, o absurdo, realiza, Senhor, o impossível no nome de Cristo Jesus. E eu declaro que toda arma forjada contra a vida deles não vai prosperar. Você será um testemunho vivo, querido. Você será um testemunho vivo, querido, do milagre de Deus na tua vida, no nome de Cristo Jesus. Você será alvo da glória de Deus. O milagre de Deus sai em direção à tua vida. Eu profetizo o milagre que Pedro viveu vai acontecer na sua vida, no nome de Cristo Jesus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus liberou essa noite, se você crer, vai se cumprir na tua vida, no nome de Cristo Jesus. Recebe de Deus essa noite. Recebe o milagre da cura, recebe o milagre da provisão, recebe. Seja livre de todo espírito, seja livre da depressão, seja livre do medo essa noite, e se levante para viver o melhor de Deus na tua vida, no nome de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Assim como Deus liberou o anjo dele para trabalhar na vida de Pedro, o anjo de Deus, ele está trabalhando ao teu favor. Eu vejo no reino do Espírito os demônios caindo por terra. Eu vejo no reino do Espírito, no nome de Cristo Jesus, todo demônio caindo por terra. Eu te digo essa noite, se prepare, porque Deus vai te dar vitória. Aliás, Ele já te deu vitória. Ele já te deu vitória. Fica de pé no teu lugar, levanta as tuas mãos e dá um brado de vitória ao Senhor nessa noite. Se assim ser longe que você vai sair e você vai entrar pela porta da frente. Diga, não se envergonhe daquilo que Deus está fazendo.